Glória a Deus. Muito obrigado, Tiago. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes. Mantenham-na aberta, porque são 40 versículos, e nós não vamos lê-los todos, claro, mas é onde está o texto que é a base para o sermão desta noite, que eu quero falar sobre ações que geram vitória. Mas enquanto o irmão procura aí o livro de Juízes, eu quero comentar com os irmãos algumas coisas. A primeira delas é que esse é o último mês do ano, é o mês em que nós, então, reunimos forças para atingirmos as metas que fizemos no início de 2013 e talvez ainda não tenhamos chegado até o final, alcançando todas elas ou parcialmente. Mas eu quero falar com os irmãos que este ano é o nosso ano de romper e avançar. Então, se neste ano você teve um testemunho, algo que Deus fez na sua vida, tremendo, nós vamos ter duas ocasiões. A primeira delas é no culto de quarta-feira. Ah, pastor, Deus este ano me abençoou muito. Eu estava vendo o Tiago tocando aqui ao piano, estava me lembrando, quando ele chegou para aqui, para a nossa igreja, ele não tinha neném, agora ele já está com o neném no forno. Você sabe o que é neném no forno, irmão? Cadê a Maísa? Está por aí? Cadê a Maísa? Está lá, muda de lugar não, irmã, o pastor te procura aqui, você vai para lá. Isso. Neném está no forno, né, Maísa? Fica de pé, hein, Maísa? Olha aí, ó. Está rompendo, daqui a pouco o neném vai romper e avançar. E aí, que linda, hein? Parabéns. Obrigado. Igual a Carol e o Binho, que já nasceu a Mimi. Mariana. A gente tem que parar, porque esse ano a gente tem que romper e avançar lá no berçário. Quebrar a parede, aumentar, porque foi só falar que esse ano da colheita abundante, este ano rompeu e avançou, né? O pessoal vai lá. Então, se você teve uma bênção da parte do Senhor, procure a pastora Ivete, para que ela possa anotar. E você vai poder compartilhar nas quartas-feiras, no culto de quarta-feira. Que bênção. Mas aquela que foi o best seller, aquela que foi o top dos tops, aquela que está assim tremendão, foi um romper e avançar que, meu Deus, então você vai compartilhar no domingo da vitória, ou melhor, no culto da vitória, no dia 31, quando nós estivermos aqui, então, agradecendo ao Senhor pelo final do ano e orando pelo ano que chega, né, o ano de 2014. E Deus tem dado uma palavra para a gente para o ano 2014, assim, algo muito especial. Então, por favor, se você tem algo assim da parte de Deus, não deixe de compartilhar, não deixe de vir falar com a pastora Ivete. Nós vamos, então, selecionar os testemunhos no sentido de separar aqueles para compartilhar com toda a igreja. Porque, às vezes, no culto de quarta-feira, nós não temos toda a igreja. Temos parte. Aliás, tem irmãos que não vêm no culto de quarta-feira, e eu não sei nem porquê. Espero que não estejam vendo aquele Novo Horizonte. Qual é o nome da novela das 8, irmãos? Hein? Tá certo, ninguém sabe. Essa é da Janete Claire, ninguém sabe? É? Ninguém sabe, tá legal. Tá legal, é isso aí. O irmão fica até vendo lá para ver se descobre o nome da novela, mas não vem. Irmão, então, não deixe de compartilhar, dar o seu testemunho, para nós glorificarmos o Senhor, né? Porque, com certeza, Deus falou de forma abundante as nossas vidas. E é tão bom quando nós podemos ter esses momentos tão de enlevo espiritual, com louvor, com adoração e com os embaixadores do rei, né? E vibramos com isso. O pastor Marcelo esteve lá e voltou e disse para mim: pastor, estava muito bom, foi bênção, Deus falando ao coração dos jovenzinhos, dos embaixadores do rei, e como agora nós vimos, e o Caio consegue colocar na letra, de uma forma assim, bem adequada, né? Até o 1 Coríntios 5,17. Você vê como é que consegue colocar isso aí, né? Amém. Filiação e pai e tal. Eu falei, amém, glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus.
Você já achou? Juízes, capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo de número 14. Juízes, capítulo 6, verso 14. Por favor, mantenha-se assentado. O texto diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Diga para o irmão que está ao seu lado: vai na tua força, varão. Vai na tua força, varoa. O Senhor é contigo. Ele é quem te enviou. Amém? Ações que geram vitória. Diga para o irmão que está ao seu lado: ações que geram vitória. Irmãos, deixa eu compartilhar com você um assunto. Eu não sei se vocês sabem. O que eu vou dizer agora? Não, irmãos. Domingo que vem, sábado que vem, eu completo 60 anos. Eu sei que você vai dizer assim: não parece, quer ver? Só não pode dizer que parece mais, irmão, né? Não pode dizer isso. Pois é, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu me lembro de um fato quando eu era pequenininho assim. Quando eu era pequenininho assim, e as minhas irmãs que mataram o culto hoje não vão poder corroborar comigo, eu me lembro que o meu pai e a minha mãe, e meu pai faria 100 anos este ano e a minha mãe 95 anos. Eles nos traziam para a igreja. Naquela época, nós morávamos lá em Vila Isabel, e nós não tínhamos carro. E o papai, nós pegávamos um ônibus, saltávamos em Engenho de Dentro, e Engenho de Dentro pegava um trem. Não. Só quando fizesse 65, irmã. Só quando fizesse 65. Ainda não, aguenta um pouquinho. Se Jesus não voltar, eu vou andar, vou pagar meia nos hotéis, aí vai ser show beleza, vai ser muito bom. Mas, posso continuar aqui, Mério? As minhas irmãs não vieram, mas mandaram uma representante. Aí eu me lembro que a gente saltava ali no ônibus ali no Engenho de Dentro, pegava o trem. Mas uma coisa que eu gostava, que a gente vinha para a igreja, e aí eu falava assim para o papai: papai, compra bala. E os pais, né, nem sempre fazem a vontade dos filhos. Primeiro que a bala estraga os dentes, então os pais sempre têm cuidado com isso. Mas eu gostava, e o meu sonho, sabe qual era? Ser vendedor de bala no trem. Porque eu dizia assim: ó, meu pai não compra, eu vou, quando for vendedor de bala, eu vou poder comer todas as balas. Mas eu achava muito legal, porque passava um menino e gritava assim: amendoim, quem vai, 3 é 10. E eu falava assim: eu tenho que aprender a gritar assim, porque é assim que vende, assim deve vender muito. E eu gostava daquilo. Eu pensava: eu vou ser vendedor de bala no trem. Esse era o meu sonho de garotinho. Depois, como a igreja aqui na base aérea dos Afonso, naquela época, a gente fazia o seguinte: não pode contar para ninguém, nem dar ideia para os meninos. Mas tinha muito salto de paraquedista aqui aos domingos. Então, o que a gente fazia? Na hora do culto, a gente ia lá para cima, tinha uma escada que levava lá para o teatro, lá do prédio aqui de trás. A gente ia lá para cima. Não conta para ninguém não, irmãos, mas a gente ia para lá. Era o Celso, o Samuel, outras pessoas que já não estão mais avulsos, já morreram, faz tanto tempo isso. E a gente ficava vendo os paraquedistas pularem. Aí o meu sonho deixou de querer ser vendedor de balão no trem, e aí o meu sonho disse assim: eu vou ser aviador. Eu vou ser piloto de avião. E também vou ser paraquedista. Eu já saí do trem e já fui para o avião. Aí, bom, isso é sonho de criança, né? Aí depois, quando eu fiquei mais rapazinho, e aí os sonhos mudaram totalmente. Aí eu aprendi uma coisa, que eu não tinha coragem de pular de paraquedas. Irmãos, foi uma triste realidade. Eu me lembro que, quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, eu fui por uma torre de 12 metros, e o pessoal diz que essa torre você
você começava a ensinar, né, os paraquedistas a pularem e tal, e você engaixava um cabo naquela torre, botava um cinto de segurança, encaixava o cabo ali num cabo de aço, e você descia de lá e chegava lá embaixo. Aí eu, muito corajoso, fui, né? E ainda não conhecia a dona Veleda, porque se eu conhecesse, nem lá eu subia. Mas ela não estava por perto, fui eu e a Roseli. E aí eu subi, cheguei lá em cima. Rapaz, quando eu olhei lá para baixo, eu falei o seguinte: eu estou aqui em cima, ainda tenho que pagar para isso. Eu pensei assim, se eu quebro a perna, se eu me machuco, de graça, não vou fazer. Aliás, pagando, eu não vou fazer isso não. Falei para o camarada, pode tirar a roupa que eu vou descer pela escada. Aí lá embaixo tinha umas pessoas que começaram com um cântico diferente, né? Ei, ei, ei. Eu falei, epa. Aí chegou uma menina, botou a roupa, pulou. Chegou outra menina, botou a roupa, pulou. E o rapaz virou para mim, e aí, você vai? Eu falei, eu vou nada, rapaz. Que isso não é para mim, não. Ele virou e disse assim, olha lá embaixo. Você vai descer pela escada? Ah, que decisão, irmãos. Na vida, às vezes, a gente tem que tomar decisões muito difíceis. Decisões, ações que geram vitória, né? Aí eu falei para o cara, seja o que Deus quiser. Eu só não fiz o sinal da cruz. Mas eu mandei ele botar a roupa, fechei os olhos, agora eu sei que foi em oração, né? E falei para o camarada assim, empurra, nem eu quero ver. E o camarada empurrou e eu me salvei, aleluia. Eu acho que os anjos foram ali segurando. Mas, sabe, irmãos, aquele segundo em que que estava engaixado até o cabo esticar, né, uma coisa bem rápida, né? Eu fiquei olhando e pensando assim, que coisa, né? Como é que você pode se dar mal às vezes, né? Será que esse cabo tem manutenção? Será que esse troço vai aguentar o meu peso? Quer dizer, pum, fui. Cheguei lá, desci, falei, aleluia, agora eu já sei que eu não vou ser paraquedista. Eu não vou ser. Depois eu aprendi que o medo faz parte. Se você não tem medo, não tem um receio, se você é atrevido, aí você pode quebrar a cara com mais facilidade. Porque o medo faz você, é diferente do pavor, viu, irmão? O pavor já é demoníaco, mas o medo é a adrenalina que vem no teu organismo, faz com que você tenha atenção para as coisas que você vai fazer. Senão você fica totalmente atrevido, despreocupado, e você pode, então, realmente se machucar, porque você não tomou os devidos cuidados. Eu só aprendi isso mais tarde, quando eu entrei num avião, e aí eu fiquei sabendo como é que era o salto e tal, e aí o camarada disse, não, isso é importante, você tem que ter esse medo, esse cuidado, porque é para você não fazer besteira. E, na realidade, irmãos, depois disso eu fiz tantas coisas, que eu vi, realmente, eu tenho coragem, até aquilo que é necessário fazer. Então, se é necessário fazer, eu faço. Se não é necessário fazer, eu não faço. Então, eu já subi de helicóptero, já fui ungir a cidade lá de cima, estávamos eu, um rapaz da Secretaria de Segurança que era crente, ele estava comigo junto, ungindo lá de cima, liberando o óleo, e tinha um outro do meu lado, e o Ebenezer, e quando nós estávamos lá em cima, o rapaz disse, pastor, eu vou subir acima do Cristo Redentor. Meus irmãos, lá em cima, mais de 700 metros de altura, um vento forte, o helicóptero aberto dos dois lados, e o Ebenezer do meu lado. Olhava para o Cristo Redentor e dizia assim, vai cair, vai cair. Eu falei, ai, meu Deus do céu, aleluia. Será que esse... Aí foi um momento assim, tremendo de oração pela cidade do Rio de Janeiro. Isso foi na Marcha para Jesus do ano de 2006. Por que eu estou contando essas histórias todas para os irmãos? Porque na nossa vida nós temos momentos em que nós vamos evoluindo. O nosso sonho de criança, ele pode se tornar realidade. Ou não. Você pode mudar o seu sonho, porque é sonho de criança. Mas à medida em que você vai crescendo, aquele seu sonho vai tornando-se mais concreto, mais objetivo, e você vai pensando na sua vida.
naquilo que você quer realizar. Muitos de nós, irmãos, pensamos na vida, mas pensamos nela apenas para o aqui e agora. Deixe-me explicar. É aquelas pessoas, quando a gente pergunta para a criança o que você vai querer ser quando crescer, ela diz, eu quero ser isso. Mas você pergunta para o jovem o que você vai querer fazer. Ele diz, eu vou estudar, eu vou me formar, e depois disso eu vou casar, e depois disso eu vou ter filhos, e depois disso eu vou montar minha casa, e depois disso, e a pessoa para, porque para ele pensou em 50 anos, pensou em 60 anos, e o que mais? Muitos de nós não colocamos aquilo que o Caio colocou na letra da música dele, a data de nascimento, quando morri para o mundo e nasci para Cristo. É isso que é importante a gente pensar na nossa vida como um todo. O construir algo, o ter o sonho aqui e agora é importante, mas não é suficiente. Porque nós temos que entender o tudo que nós estamos fazendo na nossa vida. Nós evoluímos, crescemos, e a nossa vida, ela se torna uma vida diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto que está servindo de base para a nossa mensagem, ela chega num momento em que os midianitas estavam atacando o povo de Israel. Era um período dos juízes, ainda não tinham reis. E Ruth tinha sido uma das juízas. Na realidade, Ruth não, essa não é a história de Ruth, é Débora, né? Débora tinha sido a juíza, e por 40 anos tinha havido paz. Mas depois que Débora saiu, por 7 anos os midianitas vinham atacando o povo de Israel, e ainda não havia surgido um outro líder que pudesse levar Israel a vencer as batalhas e as lutas. E Gideão, que tinha um sonho. Qual era o sonho de Gideão? Você sabe, irmãos, que em momentos de exceção, de lutas, os nossos sonhos, às vezes, são diminuídos. Os nossos sonhos são impedidos. Se você pergunta para uma pessoa que está vivendo na beira da miséria, qual é o seu sonho? O meu sonho não é arranjar um emprego. O meu sonho é sair daqui. O meu sonho é para uma casa que tem água encanada. O meu sonho é ter uma cama que eu possa dormir. Porque eu estou vivendo um momento de exceção, o meu sonho é imediato. É alguma coisa que eu possa ver ali, porque eu estou aqui necessitando disso tudo. Gideão estava assim num povo que vivia amedrontado. E eles estavam no momento da cega, e estavam colhendo o trigo, estavam no largar, malhando, preparando para fazer a farinha, e da farinha fazer os pães, fazer o alimento, a comida. O que eles estavam pensando? Na sobrevivência imediata. Quando, na realidade, irmãos, nós vivemos e temos que levantar a cabeça e olhar para mais longe do que o amanhã. Olhar para onde o Senhor quer nos colocar. Por isso que tem ações que geram a vitória. E a vitória não da batalha que estamos travando neste momento, mas a vitória da guerra, que se constitui por várias batalhas. Por isso que é importante nós olharmos para esse texto e pensarmos nesse momento da vida de Gideão. O texto que eu li, o versículo que eu li, encontra-se Gideão malhando o trigo no largar, escondido dos midianitas, com medo que eles chegassem e roubassem aquele alimento. E então o anjo do Senhor aparece e o chama de varão valoroso. O Senhor é contigo. E aquele homem leva um susto. E é interessante, meus irmãos, que o Senhor olha para nós e vê o nosso coração. Depende das circunstâncias que estejamos. Ele vê o nosso coração. Quarta-feira passada, eu estava ministrando ali na comunidade de Honório. Eles têm uma escola, e eu estava lá ensinando naquela escola sobre liderança. E estava falando sobre aprender com José. Tem alguns personagens da Bíblia que me fascinam. Além de Neemias, que estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical, além de Isaías e de Daniel, que foram homens estadistas, que viveram nos palácios, Isaías e Daniel, que foram profetas,
homens que passaram por vários reis e reinados, mas não perderam a visão e estavam ali prontos para ouvir o que Deus tinha a falar e gerar aquilo que Deus estava solicitando a que fosse gerado. Neemias, que foi um homem chamado para exercer um projeto, que foi lá e fez. Mas José me fascina. Porque José, irmãos, é interessante que ele teve sonhos infantis, sonhos de adolescentes, e que ele compartilhou com os outros. E ele não esqueceu dos seus sonhos. Interessante que todos nós que conhecemos a história dele, sabemos que ele foi descendo no degrau. Ele era filho de José, de Jacó. De repente, ele se acha escravo, e daqui a pouco ele é prisioneiro. Filho, escravo, prisioneiro. Impressionante, meus irmãos, que de um dado momento para o outro, a vida dele muda. O momento em que ele é filho e vai ver os seus irmãos no campo, dali ele é tido para o pai como morto e se torna um escravo que daqui a pouco se torna um prisioneiro. Eu acho que isso arrasa a vida de qualquer um, de pessoas que não têm firmeza naquilo que são em Deus, que não têm firmeza dos seus sonhos, das suas expectativas. Isso quer dizer que o que nós estamos hoje não determina o que seremos amanhã. Mas o que somos hoje é a mola, a força motriz para que o amanhã seja construído e seja alcançável. Porque aquilo que nós temos é o que nós somos. E isso é que vai nos tornar amanhã o que Deus quer que nós sejamos. E então José estava lá e, de repente, José é guindado de prisioneiro, escravo, de um povo distante, de uma família nômade que caminhava. José é levado à presença do faraó para revelar sonhos. São os dons que Deus derrama sobre a igreja. Interessante que quando José chega lá e faraó compartilha o sonho, José pede a Deus a interpretação e Deus dá a José a interpretação. Mas não só a interpretação, dá a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é a interpretação. José interpretou, palavra de conhecimento. Interpretou o sonho do faraó, não era sonho de José. O sonho de José era outro. O sonho de José era que ele era um fecho maior e os outros se dobravam para ele. Mas o sonho do faraó era um sonho que era enigmático. Vacas magras que comiam vacas gordas, espigas ruins que devoravam as outras. E o faraó não entendia, e aquele sonho era uma revelação de Deus, dada ao governante, a quem poderia salvar o mundo e a nação. Mas o faraó não sabia o que era aquilo, então chama José, e José é posto diante do faraó, e tem a palavra de conhecimento. E quando José, pelo Espírito Santo de Deus, tem a palavra de conhecimento, ele revela o conhecimento a Faraó. E Faraó fica então impressionado com aquele jovem, que não era do palácio, que não estava sabendo o que acontecia, porque ele estava preso, retirado, aprisionado. Ele não lia o jornal, ele não assistia à televisão. José estava preso. José não sabia o que estava acontecendo. Mas José foi levado à presença do faraó e Deus o inspirou. E Deus deu a ele o discernimento espiritual. Mas o mais interessante de tudo isso, irmãos, não é que José foi lá porque ele passou num concurso de adivinhação de sonhos. Não houve um concurso de adivinhação de sonhos. José foi para a presença do faraó, porque outros conheciam José. Eu acho isso sensacional. Nós somos o que somos. Diga para o irmão que está ao seu lado, nós somos o que somos. E nós não podemos nos esconder. Nós não podemos nos esconder. Porque se nós nos escondemos, nós perdemos aquilo que nós somos. É impressionante isso. Nós temos que botar para fora aquilo que nós somos em Deus. E José
por onde ele estava, diz o texto que Deus era com ele. Impressionante. Quando José chega diante do faraó e traz o discernimento espiritual a faraó, o que significava aquilo, e disse: olha, faraó, isso é tremendo, é da parte de Deus, faraó. Deus está avisando que teremos 7 anos de fartura. Depois desses anos de fartura, nós teremos 7 anos de miséria, de seca, de falta de alimento. Vai ser terrível, faraó. E faraó, então, agora sabe o que vai acontecer. E eu dizia hoje pela manhã, na igreja, na mensagem, o importante não é o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. Ouvir e praticar o que você ouviu, o que você aprendeu, o que você faz com isso. Então o faraó faz o seguinte: e agora? O que eu faço com isso? Quem é a pessoa capaz de solucionar isso? O que eu devo fazer? E faraó reúne os seus magistrados, as pessoas que ficavam ao lado dele, os seus conselheiros, e nenhum deles sabia. E aí vem a palavra de sabedoria, os dons espirituais, a palavra de conhecimento da interpretação e a palavra de sabedoria, saber o que se faz. Impressionante como Deus usou José nesta hora. 2 dons espirituais, conhecimento e sabedoria. E José disse para faraó: faraó, o que o senhor tem que fazer é o seguinte: eleva o tributo para 1/5, 20% de toda a renda. Tudo que se plantar, 20% é do faraó. Faz um édito, uma proclamação por todas as nações que estão debaixo do governo de faraó, do império de faraó. Se construam novos celeiros. E durante esses 7 anos, vamos abastecer. Irmãos, eu acho isso sensacional, porque ali desenvolveu engenharia, desenvolveu construção, estradas para se acessar, carruagens, formas logísticas de se buscar alimentação, olhar para a terra e dizer: aqui é melhor plantar isso, ali é melhor plantar aquilo, vamos irrigar, vamos criar riachos que passem por aqui, aquela terra é mais seca, vamos trazer um val até aqui para que ele possa irrigar essa terra, vamos deixar pessoas naquele lugar. Faraó, temos que levar gente mais para trás, vamos criar um entreposto ali, vamos criar um depósito naquele lado. Que coisa tremenda, que sabedoria. Onde que estava José? Lá embaixo. Estava lá na prisão. Ele era um menino, ele não estudou isso na escola, ele não estava sendo preparado para isso, mas havia nele um espírito excelente. Deus estava com ele. Alguém conhecia José. Então, quando José diz isso para Faraó, Faraó diz assim: mas quem vai fazer isso? Faraó diz: olha, não há mais ninguém nas nossas terras que seja mais excelente do que você, José. É você quem vai fazer isso. E Faraó colocou um sinete nas mãos de José e disse: você será o 2º homem de todo o meu reinado. Abaixo de mim será você. Faraó quis mostrar a José que ele era tão importante que deu-lhe a filha para esposa. Deu-lhe um palácio. Irmãos, eu acho isso tremendo. O cara sai da masmorra para o palácio, para construir. José me inspira. José sabia fazer o projeto, José sabia fazer isso tudo. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Que José era conhecido. Irmãos, por isso que o verso 14 é importante. Onde estava Gideão? Naquele momento de exceção, ele estava escondido no lagar, malhando trigo, escondido dos midianitas. E então, de repente, chega o anjo, um anjo de Deus, e fala para Gideão: varão, é com você. O Senhor quer te usar. Que coisa impressionante. Quem conhecia Gideão? Irmão, se Deus não levantar alguém que nos conheça, vai ser o próprio anjo de Deus que vai nos chamar. Ele vai nos levantar. E nós vamos ter que gerar ações. Essas ações que nós vamos gerar são ações que vão nos levar à vitória pessoal, individual, mas também de toda a nossa coletividade. Nós vivemos hoje, irmãos, momentos tão estranhos que cada um de nós tem que ser Gideão. Cada um de nós tem que ser José. Nós temos que ser pessoas hoje que tenhamos atitudes extremas contra tudo aquilo que entristece o coração de Deus.
Vejam comigo, irmãos, o verso de número 28. Quando Gideão se depara com aquele anjo, recebe aquele investimento por parte do anjo. O verso de número 28 já é uma consequência de uma das ações, de uma atitude extrema. Vejam, levantando-se, pôs de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste de ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi for ofertado no altar edificado. O anjo fala com Gideão que queria como oferta o segundo boi, o boi capacitado na junta que fazia o arado do campo. Aquele boi especial tinha que ser ofertado. E Gideão pega a madeira que era usada para arar e oferece o segundo boi, o boi especial. Mas antes de fazer isso, ele derruba os altares. Amados, isso me faz pensar sobre altares, sobre coisas que nós precisamos vencer, porque aqui está falando de Baal, está falando de deuses. E nós cantamos canções hoje que diziam: não há outro Deus, não há outro Deus, só o Senhor é Deus. E Baal, naquela época do povo de Israel, que era um povo, embora fosse um povo que acreditasse no Deus de Abraão, aceitava os outros deuses. E tinha dentro da nação postes ídolos. Havia altares para os deuses estranhos. Isso significava idolatria. Isso era pecado. E Gideão, quando recebe aquele chamado, a primeira coisa que ele faz é se levantar contra isso. Irmãos, quando nós nos encontramos com Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos levantarmos contra o pecado, contra a idolatria. Sabe, aqui, quando nós pensamos em idolatria, nós sempre pensamos em imagem e veneração de imagem. Isso é idolatria. Evidentemente que isso é idolatria. Mas a idolatria também, irmãos, às vezes ela não está numa forma de imagem. E a veneração também não está na forma de deitar oferendas às imagens. Mas a veneração está no nosso coração. A idolatria está no nosso coração. E nós temos que vencer isso. Não é só a idolatria externa, mas a idolatria que está lá dentro de nós. E essa idolatria pode ser até sobre nós mesmos. Glória a mim. O egoísmo, o egocentrismo. Quando nós pensamos em nós mesmos e achamos que nós somos o cara. Mas ele é o cara, não somos nós. Roberto Carlos tem que fazer uma outra música. Vejam, irmãos, isso é idolatria também. Isso é veneração. E quando nós nos encontramos com o Senhor, a primeira coisa que nós temos que mortificar é a nossa carne. E aí Gideão tem que lutar contra o pecado. E nós temos que lutar contra o pecado, contra a iniquidade. Aquilo que entristece o coração de Deus. E aí vai uma palavra para a juventude. Eu sei, nesses dias é tão difícil. Tão difícil. Caminhávamos pela orla da praia, a pastora Veleda e eu, mantendo a forma, tentando alcançar a nossa meta desse ano. Irmãos, eu tenho uma dificuldade com a meta de perder peso por causa da balança. A balança está errada. Eu tenho que jogar fora aquela balança, deitar fora os falsos ídolos, jogar fora aquela balança. A balança não muda, o peso está sempre igual. Isso está errado. E então caminhávamos pela praia e eu olhei e vi um rapaz todo tatuado. Eu falei assim: meu Deus, que coisa impressionante, né? O cara tatuou todo o corpo. E não é aquela tatuagem que sai com a água. Como é que é o nome daquela tatuagem? É, aquela, você sabe, né? Aquela que temos que evitar também. Mas é aquela tatuagem feita com agulha e com aquela tinta e com todo o risco de enfermidade, de doença que faz. Mas o cara estava todo tatuado. Eu acho que só a ponta da orelha que não era tatuada. Talvez para botar o brinco, né? É impressionante isso. E aí isso é moda hoje. Quando nós começamos a mergulhar no significado disso e olhamos o passado, que quem se tatuava eram os guerreiros ou os piratas.
dos navios, os piratas. Então, isso tem toda uma conotação na vida das pessoas, mas hoje isso é moda. Então, a conotação é esquecida, porque é moda. E o modismo nem sempre é algo bom, como isso não é algo bom. E as tatuagens, elas sempre são algo assim, meio tenebroso. Não é tatuar o nome da pessoa amada, não é tatuar símbolos, não. Mesmo que crentes estejam fazendo isso, não significa que isso seja certo fazer. O piercing. Eu soube de uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, a primeira providência que ela fez foi botar piercing. Piercing no nariz, piercing no umbigo. E piercing, será que piercing na língua também? Algumas mulheres precisam segurar. Vejam, irmãos, a gente está trazendo aspectos do nosso mundo e que nós temos que olhar isso como uma iniquidade e começar a analisar o que significa isso. São os jovens. Na minha época de jovem, era cabeludo, cabelo grande. Naquela época eu até podia usar. Era cabelo grande. O Fábio, que está hoje aqui nos visitando, o Fábio, quando chegou aqui, tinha um cabelo aqui assim. Lembra disso, Fábio? Hoje se converteu, agora está com o cabelo menorzinho, depois batido. Mas isso era moda. O que é o modismo? A gente tem que olhar para isso. Ah, pastor, nós somos jovens. Sim, jovens. Nem tudo que é moda nós devemos seguir. Fugir à aparência. Não ameis o mundo que há no mundo. Então, há uma questão, uma conversa a respeito disso. E Gideão, quando se encontra com o Senhor, a primeira coisa que ele toma é uma atitude extrema. Ele vai lá e pega aquilo que era símbolo de pecado, de idolatria, e ele quebra. Ele joga abaixo. E coloca no lugar, isso que é importante, ele coloca no lugar o altar do Senhor. A nossa vida tem que ser o altar. Então, isso aqui é uma atitude, irmão, espiritual, e que ela leva a resultados espirituais. O povo estava cercado, precisava de ser liberto. E como fazer isso? Primeira coisa, quebrar o pecado. Como é que nós vamos ter vitória na nossa vida se nós abrigamos o pecado no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes? Primeira coisa é deitar fora. Deixar coisas que impedem. Há pessoas que fumam, tem que largar o cigarro. Pessoas que bebem, tem que largar a bebida. Pessoas que têm prisão na mente. Fornicação. Tem que largar fora isso. Nós vivemos esse mundo hoje. E o mundo é mau, é tenebroso. Precisamos entender isso. Esses são os midianitas que nos atacam. E nós precisamos mudar isso. Isso chama-se, irmão, muitas vezes a irreverência. Sabe, é interessante que às vezes dentro do culto, hoje em dia, com um iPad, com um celular, pessoas estão assistindo o culto, mas estão mandando mensagem uns para os outros. Ah, pastor, minha Bíblia está aqui. A sua Bíblia e também o seu Facebook, e também o seu WhatsApp, e também o seu MSN, e também tudo. Isso é reverência. Irmãos, são coisas que nós estamos no mundo, nós temos que aprender a lidar com isso. São os midianitas de hoje. É tão interessante, domingo passado a pastora Veleda pregava de manhã, uma mensagem muito boa. Quem se lembra dos 2 pilares que ela falou? Vai ganhar um lugar, um carro zero. Quem foi? Ah, falou carro zero, o pessoal já força a cabeça. Gratidão e... Mas ela, num determinado momento da mensagem, ela falava sobre a questão de que pessoas se deixam dominar tanto que, pelo jogo de futebol, que quando acaba o sermão do culto da noite, o cara já sabe quanto foi o resultado. O Vasco foi rebaixado dessa vez, irmãos? Ainda tem misericórdia na próxima. Mas o pessoal já sabe. Como é que sabe se estava no culto e durante o jogo? Ah, pastor, revelação. O senhor não disse que tem revelação? Pode ser, revelação do demônio. Ondas curtas, Facebook. A gente está brincando, irmãos, mas Gideão, ele teve uma atitude. E essa atitude foi uma atitude espiritual, porque ele foi lá e quebrou aquilo que precisava ser quebrado, e aquilo trouxe resultado. Gideão estava cuidando dos seus afazeres enquanto os midianitas oprimiam. A vida, às vezes, irmãos, nos leva à acomodação. Porque eu não consigo fazer aquilo, eu me acomodo na minha zona de conforto, quando na realidade eu preciso vencer. Vejam,
Gideão teve experiências com o Senhor, experiências espirituais de conversão, e ele recebeu sinais da parte de Deus. Eu quero que você leia comigo o versículo de número 14 novamente. Quando ele teve aquela experiência. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa força. Foi uma experiência de conversão do Gideão. Ele teve ali aquele momento. Mas veja o verso de número 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meio de medo, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira. Verso 37. Gideão começa a negociar com Deus e pede sinais ao Senhor. Meus irmãos, eu acho isso muito válido, nós pedimos sinais a Deus, quando nós estamos num outro nível já de experiência com Deus. Não meninos, não mais crianças na fé, mas no outro nível. Gideão já estava no outro nível. Gideão já tinha tido atitudes espirituais, Gideão já tinha confrontado o pecado e a idolatria. Agora Gideão diz: Senhor, se é comigo que o Senhor vai mesmo, me dá um sinal. Experiências com o Senhor. Meus irmãos, eu acho sensacional isso, quando nós começamos a ter experiências com Deus, e Deus começa a nos dar sinais. No início do culto, quando eu assumi aqui, eu disse: quem teve experiência de romper e avançar, nos procure. São sinais de Deus na nossa vida. Quais são os sinais de Deus na nossa vida? Aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Irmãos, se nós temos atitudes espirituais, essas atitudes vão gerar resultados espirituais de Deus na nossa vida. E esses sinais vão ser evidenciados por cura. Esses sinais vão ser evidenciados por mudanças. Esses sinais vão ser evidenciados por progresso, por prosperidade, por atitudes que vão mudar na nossa vida. É impressionante isso. Domingo passado, eu não sei quantos estavam aqui no momento da oração, e em determinado momento eu coloquei a mão aqui nas costas. E disse: pessoas que estão com dores nas costas vão deixar de ter. A irmã Cátia acabou o culto e me disse: pastor, a minha filha estava com uma dor aqui, tremenda, e ela não passava aquela dor. Pastor Ivete, eu orei e disse assim: coloque a mão no lugar onde a enfermidade. Tinha uma senhora aqui naquela noite, estava com câncer no fígado. Irmãos, aquela senhora colocou a mão naquele lugar, e ela sentiu algo diferente da parte de Deus. Ela tem que ir no hospital, tem que ir no médico, fazer os exames, ver o progresso disso. Vejam, algumas coisas vão acontecer de imediato, outras vão precisar de confirmação. Mas são sinais, amadurecimento na presença de Deus, aquilo que Deus está fazendo conosco. Eu vou dizer para vocês, naquele dia, eu estava com uma dor nas costas. Eu coloquei as mãos na costa, e só quando eu cheguei em casa, deitado à cama, eu virei para a Veleda e disse: Veleda, eu tenho que confessar que eu fui curado essa noite. Eu nem me lembrava mais disso, eu fui curado. Amados, nós estamos lá malhando trigo no largar. O Senhor vem falar conosco e Ele vai nos colocar em um nível de experiência com Ele que vai requerer de nós atitudes. E essa atitude, Deus está falando com você agora no seu coração, qual é ela? Que atitude você vai ter que vencer o pecado? Que coisa você vai ter que deixar de lado? A idolatria, quebrar postes ídolos, para que você caminhe num outro nível. Para que Deus te coloque num outro nível. Para que Deus te coloque numa outra experiência. Sabe, nós precisamos ter a consciência. O verso de número 31, do capítulo 6, fala assim: porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Vejam, Joás, que estava envolvido nesse momento com Gideão, diz assim: se Baal é o que diz que ele se defenda. O verso 34 diz ainda assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o arrebate, ou o chofar, e os asbieritas se ajuntaram após ele. Irmãos, nós temos que ter consciência da nossa posição diante de Deus. Nenhum mundo sem Deus. Nós temos que ter consciência disso. Nós vivemos num mundo sem Deus, e nós temos que ter a consciência da nossa posição. Nossa posição em Deus. O Senhor quer que nós quer nos convocar para sermos elementos de transformação. O
Senhor está nos convocando, cada um de nós, no nosso nível, onde nós estamos, com a idade que temos, onde nós vivemos. Nós somos elementos de transformação. Somos pessoas que vamos ser usadas por Deus. Há uns 10 anos atrás, eu vi um filme de uma menina que tinha 12 anos. Ela foi chamada para ser representante das pessoas daquela idade numa assembleia da ONU. E ela foi. E aquela menina chegou lá muito bem articulada, com 12 anos. Ela leu o seu discurso. E no seu discurso ela falava do mundo em que eu quero viver. Interessante isso, né? Visão de futuro. O mundo em que eu quero viver. E ela falava, então, naquele discurso dela, aos 12 anos, já faz... Hoje ela tem uns 24 anos, mais ou menos. Ela dizia assim, depois ela voltou à ONU novamente, a questão de 2, 3 anos atrás. Ela dizia, o mundo que eu quero viver. E ela colocava a sua utopia, o seu desejo. Ela falava que ela queria viver um mundo de igualdade. Um mundo onde houvesse justiça. Um mundo onde não houvesse a poluição. Um mundo onde não houvesse o desequilíbrio financeiro. E ela foi colocando, aos 12 anos de idade, ela se tornou uma voz das crianças de 12 anos de idade. Se o discurso dela foi ajudado por adultos, não tem problema. Mas foi ela quem falou. E se o discurso dela foi um discurso em que ela, pequena, idealizou as ideias e alguém ajudou ela a colocar em palavras de maior interesse, mais adequadas para uma Assembleia da ONU, amém, alguém a ajudou. Mas o importante, irmãos, é que onde nós estamos, independente da idade que tenhamos, nós somos elementos de transformação. Em primeiro lugar, da nossa vida. Não são outras pessoas que vão vir transformar a nossa vida. No máximo, elas vão nos inspirar. Quando eu estava aqui no início falando dos homens da Bíblia, eu disse, esses irmãos, esses homens, me inspiram e fascinam. Pessoas inspiram pessoas. Eu sou inspirado por grandes homens, por grandes líderes. Não os copio, mas eles me inspiram. A gente não pode copiar porque cada um está no seu cenário. Cada um está atuando na sua frente de batalha. Mas nós nos inspiramos com aquelas pessoas. Com as suas estratégias, com as suas táticas, com as suas formas de abordar. Isso nos inspira. Com as suas vidas, com as suas dedicações, com aquilo que fazem. Nós temos que olhar para as pessoas e nos inspirarmos nela. Quando eu oro por os casais aqui, quando eu estou casando, na última oração eu digo assim, Senhor, que eles sejam para nós casal inspiração. Porque hoje nós precisamos de casais que inspirem outros casais. Vencer lutas, dificuldades. Essa consciência que nós devemos ter, a consciência de que nós somos elementos de transformação. Onde nós estamos, em que posição nos encontramos, em que segmento da sociedade, se no topo dela ou embaixo, qual é a montanha que nós estamos atuando. Nós precisamos ser elementos de transformação. Isso é importante. E nós devemos pensar nisso. Porque se estamos lá malhando trigo no lagar, Deus vai nos ajudar. Porque nós vamos estar trabalhando, nós não vamos estar acomodados a uma situação que precisa ser mudada. E precisamos buscar uma experiência pessoal de conversão íntima com o Senhor e buscar os sinais dele. E temos essa consciência. Meus irmãos, hoje em dia nós precisamos ter uma igreja. A igreja que seja uma igreja profética, uma igreja que seja apostólica. Uma igreja que realmente, de fato, compreenda o seu papel. E quando eu falo de uma igreja profética, tem que ser uma igreja que caminhe nos sinais e nas maravilhas. Tivemos um momento de adoração, aqui estávamos num enlevo de adoração, num enlevo espiritual muito bom. É o nosso momento de oferecermos ao Senhor o nosso sacrifício de louvor, de adoração. Mas também nós temos que seguir a palavra profética do Senhor. E essa palavra profética, ela tem que ter o sinal da condenação. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Nós não podemos nos conformar com este mundo. E sabe, amados,
eu olho para a congregação e vejo muitas pessoas que estão abatidas. E mesmo aquelas que não têm vindo e deixam o seu lugar por causa do abatimento. Você não pode se conformar com este mundo. Não se conforme com este mundo. Você tem que enfrentar. Eu admiro, irmãos, pessoas que já estão com mais idade do que eu vou fazer 60 anos, né? E que são pessoas dinâmicas. Hoje pela manhã, a irmã Laura Cristiane deixava aqui o nosso salão de cultos amparada por outra irmã com a bengalinha dela. E ela disse, pastor, eu não posso deixar de vir à igreja. Irmãos, a irmã Laura me inspira, porque é uma mulher com tenacidade, que vive e sofre. Irmãos, eu honro a oferta da igreja. Sabe por quê? Certa vez eu fiquei sabendo que boa parte da oferta que a irmã Laura Cristiane dava, ela recebia por oferecer água aos feirantes aqui em Marechal Hermes. Eles permitiam que ela pegasse alguma coisa na feira e davam a ela um trocado, oferecendo água ao feirante. E ela dizimava e ofertava sacrifício. Mas a irmã Laura, ela nos inspira. Uma das canções que nós gravamos no CD da igreja, o primeiro, foi dela. Irmãos, não importa onde nós estejamos, nós somos elementos de transformação. Ela se converteu assistindo a televisão. Ela se converteu com um problema no joelho. E Deus falou a ela, e ela se converteu, entregou a vida a Jesus, veio para a igreja. Sabe, o Senhor quer mudar a nossa vida. E nós precisamos entender que nós vivemos num mundo assim. E este mundo que nós vivemos, irmãos, precisa de uma igreja que tenha palavra. Uma igreja que confronte. Uma igreja que seja profética. Mas que também seja uma igreja apostólica. Que envie, que tenha fundamento. E que exerça os fundamentos. Por isso que, de certa maneira, nossa igreja, ela tem um viés de abençoar a família. Porque os alicerces da família estão sendo atacados. A igreja tem que ficar firme. Por isso nós batemos na tecla do pecado. Uma vez eu encontrei uma senhora e disse, minha irmã, a senhora está sumida. Ela estava no processo de vir aqui para a igreja. E ela era casada com um irmão que era filho de pastor. E eu falei para ela, irmã, não tem lhe visto mais, a irmã não tem ido à igreja. Por quê? Ela disse, pastor, eu não vou ser mais membro lá da igreja, não. Eu falei, mas por quê? O que nós fizemos? Ela disse, não foram os irmãos que fizeram. É que o meu marido não pode ser membro da igreja. Eu falei, seu marido não pode? O que houve com o seu marido, irmã? Eu disse, pastor, a sua igreja fala muito sobre pecado. A igreja fala muito sobre uma vida de santidade. Eu falei, mas que mal há nisso, né, irmã? Falar sobre vida de santidade, vida contra o pecado. Pastor, o meu marido é um adúltero. Ele tem uma outra mulher. Eu fiquei abismado, irmãos. Eu fiquei com cara de paisagem. Aquela mulher sabia disso. Eu não posso ir para aquela igreja. O meu marido não pode. E ela aceitava um marido que era adúltero. Impressionante. A igreja, irmão, não pode se conformar. Não pode se conformar com o que estão fazendo. Não. Nós somos voz profética. Você é voz profética. Mas não é só aqui dentro da igreja, não, irmão. Porque a igreja não é aqui. Aqui é a congregação dos salvos. Nós somos igreja lá na nossa montanha. Lá onde você está. Lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá é que você tem que ser profeta. Tem que ter o conhecimento e a sabedoria. É lá que o Espírito Santo de Deus vai te tomar como fogo, varão de guerra, varoa de guerra, e você vai profetizar, e você vai confrontar, e você vai ser sapatinho mesmo de fogo, e você vai cantar o hino da vitória, e você vai declarar a vitória. Eu estava lá no gabinete, aí um irmão chegou para mim todo feliz, disse assim, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O que foi, meu filho? Eu estava lá na escola e uma menina caiu meio endemoniada. E foram me chamar lá na minha sala para orar por ela. Esse irmão, já há muitos anos, era um menino aqui da igreja. E ele ficou impressionado. Eu fiquei feliz da vida com isso. Por quê? Porque onde você está, tem que ser conhecido como homem de Deus. Que vai discernir sonhos, vai dar estratégias,
vai libertar o cativo. Vai sair de escondido dos midianitas para ser um dos 300. Irmãos, é isso que nós somos, elementos de transformação. Na montanha onde nós estamos, nós vamos ser usados por Deus. A igreja tem que ser assim. Não pode se conformar com este mundo. Nós temos que ser esses elementos. Se você não é, irmão, está na hora de deixar Deus te usar. Está na hora de Deus ficar feliz com você. Uma vez, um jovem chegou para mim e disse assim: pastor, o que eu faço? Eu sou desempregado, o senhor sabe. E aquele jovem tocava um certo instrumento. Ele disse assim: pastor, eu fui chamado para gravar um jingle. Você sabe o que é jingle, né? Aquela música que se faz nos comerciais. Ele disse: eu fui chamado para gravar uma música para o comercial de cigarro. Eu vou ganhar 12 mil reais. O que o senhor acha? Não, o cara está desempregado, irmão. 12 mil. Brincadeira, hein? Para quem está desempregado, hein? O que vocês acham, irmãos? Vai frustrar o cara, irmão. Deixa não? Quem acha que deixa, aperta o número 1. Quem acha que não deixa, aperta o número 2. Irmão, na realidade, eu conversei com ele o seguinte: vamos lá. Esse jingle, que é de marca de cigarro, vai servir para a glória de Deus. Ah, pastor, eu vou dar o dízimo. Ah, mas se você jogar na loteria, você também vai dar o dízimo. Ajuda a gente a beça, né? Essa não é, pode ser a linha de raciocínio, né, irmão? E eu conversava com aquele rapaz, dizia assim: esse jingle vai ser apresentado aonde? Ah, esse jingle vai fazer o quê com as pessoas? E a gente começa a raciocinar, né, irmãos? Ah, pastor, mas eu sou motorista de táxi. Por vezes eu levo as garotas de programa para os lugares que elas vão. Pastor, eu sou motorista de táxi. Por vezes, pastor, eu levo o homem adúltero, a mulher adúltera, para o lugar que eles estão indo. Pastor, eu sou homem motorista de táxi. Eu faço isso, eu faço aquilo. Aí nós começamos a entrar pela linha ética do que nós fazemos. Vejam, irmãos, como é importante nós sabermos a nossa posição em Deus. Ora, o motorista de táxi, quando a pessoa entra no táxi, ele não pergunta: o que o senhor faz, hein? Me diz aí, se eu vou saber se eu posso levar o senhor ou não. Me diz aí, o senhor vai para onde? A pessoa diz: eu vou para o lugar tal. Mas vem cá, meu amigo, para lá eu não te levo, não. Lá eu não vou, não. Vejam, posições e posições, situações e situações que cada um de nós tem que ter conhecimento, sabedoria, discernimento, para ter atitudes espirituais que vão alegrar o coração de Deus. É impressionante isso. Gideão, meus irmãos, estava ali naquele momento. Palavra profética, palavra apostólica, saber tomar decisões diante de Deus. É a nossa posição diante do Senhor. Nós precisamos aprender isso, irmãos, porque a nossa vida vai ser fazer um altar a Deus. A nossa vida é um altar. Nós somos o altar, somos o sacrifício. Paulo nos ensina isso: não vos conformeis, mas apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Nossa vida tem que ser um sacrifício. Significa dizer o seguinte: não aquilo, sim a outro. Entender isso e caminhar nessa direção. É isso que o Senhor quer fazer, irmãos. Todos nós queremos a vitória, todos nós queremos a vitória de Gideão, mas há um caminho. Nós temos que entender esse caminho e buscar essa santidade na nossa vida. Essas são as atitudes que trazem a vitória. Ninguém chega lá sem um sacrifício. Ninguém chega lá sem estar debaixo da mão de Deus. Talvez você tenha chegado aqui com seu sonho de criança. Vendedor de bala no trem. Piloto ou paraquedista. Talvez adulto você não seja aquilo que você sonhou.
Não importa. Houve um caminho na sua vida que você trilhou. Há outros que são muito jovens, ainda estão com sonhos no coração. Você vai trilhar um caminho. Mas o ponto importante é que todos nós somos os Gideões de hoje. E Deus quer contar conosco. Deus quer nos usar nessa frente de batalha. Deus quer fazer com que a igreja seja realmente a noiva, adornada, preparada, esperando o seu Senhor. Deus quer que eu e você desempenhemos o nosso papel de profeta, de apóstolo, nos dias de hoje, de pregadores da mensagem, por onde nós andamos. Para isso, precisamos, necessitamos e devemos ter atitudes que gerem transformação, a começar na nossa vida pessoal. Se você ainda não teve a sua experiência com o Senhor, busque tê-lo. Entregue a sua vida ao Senhor. Consagre-se. Deixe aquilo que é aparência do mal, aquilo que entristece o coração de Deus. Vença o pecado, vença a idolatria. Aproxime-se do Senhor. Ele te fará vencer. Ele te fará prosperar. E você vai chegar mais à frente, cantando o hino da vitória, vendo a vitória na sua vida. A vitória pessoal, a vitória individual, mas também a vitória de todos os que estão com você, participando com você nesse momento. Em primeiro plano, a sua família, mas depois a família estendida, aqueles que estão com você, a igreja, os irmãos, o sucesso da sua vida. Deus quer isso. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus conta com todos nós. Nós somos os Gideões de hoje. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos encerrar o culto desta noite. Ficamos muito felizes em ver os embaixadores do rei. Hoje estão empolgados aqui na frente. Isso para nós é uma alegria. Quero chamá-los novamente a estar aqui na frente, que eu quero terminar o culto orando por vocês também, todos os adolescentes, os embaixadores do rei aqui na frente. Nós vamos orar. Amém. Nós vamos orar encerrando o culto desta noite. Nós pregamos sobre Gideão, falamos sobre as batalhas, aquilo que Gideão enfrentou. E Gideão, no primeiro momento, ele ficou em dúvida daquilo que estava acontecendo. Mas depois ele se rendeu ao Senhor. Irmãos, eu acho que esse foi um momento crucial na vida de Gideão, quando ele se rendeu ao Senhor. E quando nós nos rendemos a Deus, é aí que Ele começa a agir na nossa vida. Gideão estava ali, não se julgava ninguém, mas por meio dele, Deus libertou uma nação. E aí eu quero aplicar a mim e a você e a nossa vida. Talvez nós nos julguemos incapazes, sozinhos, sem condição de mover esse grande mundo, essa grande barreira. Talvez sozinho nós não consigamos fazer isso, mas nós somos aqueles que vamos ajudar os outros a fazer. Talvez nós não sejamos os Gideão, mas somos dos 300. Somos aqueles que vamos pegar a espada, o chofar e vamos fazer com que esse mundo seja diferente. Nós vamos cantar uma canção. Essa canção diz: vem o Senhor minha vida oferecer. E enquanto cantamos, se Deus está falando no seu coração sobre atitudes que você deve ter, de deixar coisas, largar coisas, mas também de oferecer, de entregar a sua casa, a sua família, o seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu trabalho. Se você quer entregar aquilo que você está malhando no largar, para que Deus opere na sua vida, enquanto nós estamos cantando, vem à frente. Nós queremos cantar algo que para Deus seja a nossa atitude, o nosso altar,
aquilo que queremos oferecer ao Senhor, para que Ele comece então a mudar a sorte. Amém? Levante a sua mão e comece a dizer assim: venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta, como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. vamos orar, queridos. Vamos orar. Irmãos, nós vamos orar agora, mas há uma inquietação no meu coração com relação a coisas que precisam ser deixadas. Eu não sei se estão todos aqui na frente ou se mais alguém precisa ver. Sobre coisas que precisam ser deixadas. Gideão, a primeira atitude dele foi quebrar altares, tirar a idolatria, coisas que entristeciam o coração de Deus. Cada um de nós sabe da nossa vida o que precisa ser deixado. Há muitas pessoas aqui na frente, mas talvez Deus esteja martelando. Aliás, essa semana Deus martelou no seu coração que você precisava mudar de atitude. Eu não sei se você já está aqui na frente, mas Deus está falando com você. Nós vamos cantar mais um pedaço dessa canção. Enquanto cantamos, é para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Porque Deus falou com você essa semana e você sabe do que eu estou falando. E você então vem à frente que nós vamos orar, confirmando, isso vai ser para você. A confirmação de que de fato era Deus falando com você.
Vamos cantar enquanto essa pessoa vai vir à frente. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar contigo. Sim, Senhor. Pai, envia uma nuvem de glória agora sobre todos nós que estamos nesta igreja. Estamos aqui nesta congregação. Queremos estar ao teu lado. Queremos conhecer e fazer a tua vontade e o teu querer. Não há outra coisa. Senhor, somos como Gideão nos dias de hoje. Os midianitas nos cercam com dados cada vez mais pontiagudos e ferozes para destruir, Senhor, os alicerces, as bases. Senhor, aqui na frente é um grupo de meninos tão jovens, com tantos sonhos, projetando as suas vidas. Mas, Senhor, alguns deles estão naquele lugar tão ruim, tão escondido, Senhor. Pai, que eles sejam nesta noite visitados pelo Teu Espírito Santo. Fala com eles, fala-lhes claramente ao coração, à mente, em sonhos, e desperta-os para uma vida, Senhor, de compromisso contigo. Primeira coisa que eles façam, Senhor, é deitar fora os padrões do mundo, os dizeres do mundo, as atitudes do mundo. Se convertam de fato, Senhor. Tenham uma experiência pessoal contigo profunda. E aqueles que ainda não são batizados, que nesta noite eles tomem uma decisão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero ser batizado. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ter uma filiação. Eu quero ter uma data de nascimento. Senhor, eu sei que Satanás tem buscado atacá-los, Senhor, com companhias, com uma vida, Senhor, longe de Ti, mas cerca o Senhor, Pai. Permita que nós vejamos agora uma cerca do Senhor sobre a vida deles. E, Senhor, assim como Tu fizestes com Jó, faça com eles. Encha-os de bênçãos, de riqueza, de prosperidade. Sejam homens de fato diante do Senhor. O da mente e coração. Guarda a sua família, seus pais, seus irmãos, seus avós, seus filhos, aqueles que cuidam deles, da riqueza e prosperidade, e que eles possam ter sonhos que sejam postos pelo Senhor, sonhos realizáveis, Pai. E daqui a anos eles venham compartilhar conosco e dizer: naquele dia, naquele acampamento, naquele culto, Deus nos visitou, e naquela semana Deus falou comigo e mudou a minha sorte. Mas, Senhor, aqui à frente há tantas pessoas, há jovens, há mulheres, há homens, há jovens, mais jovens, há pessoas de mais idade, Senhor, que vem aqui à frente dizendo: venho a Ti, Senhor, minha vida ofereço. Alguns estão oferecendo o trabalho, Senhor. Há lugar que trabalham é tão difícil, Senhor, tão perigoso, tão cheio de armadilhas de Satanás, tão difícil daquele lugar. Senhor, não existe lugar difícil se conosco está Jesus. Senhor, nós não queremos calmaria onde o diabo esteja. Nós queremos viver a tempestade onde Jesus está no barco. Porque quando Cristo está no barco, meu Deus, a maior tempestade se transforma num vento pequeno.
porque o Senhor está conosco. Senhor, aqui há irmãos que vêm entregar seu lar, a sua saúde, a sua enfermidade, e vem dizer: Senhor, olha para mim. Pai, olha para aquela irmã. Coloca a tua mão, salva. Primeiramente, Senhor, que haja uma entrega pessoal, dizendo: eu recebo Jesus Cristo. Que Ele seja Senhor da minha vida. E então o Senhor vai operar o querer, o efetuar. E o sinal vai ser a cura. Sinal de Deus. Senhor, aqui à frente estão pessoas que entenderam que nesta semana o Senhor falou com eles. O Senhor disse, o Senhor falou: meu filho, minha filha, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, está na hora de você mudar. Ah, Senhor, como é difícil isso para nós. Queremos segurar nas tuas mãos. Queremos que o Senhor nos coloque na rocha onde devemos estar. Senhor, nós queremos orar nessa noite para que a tua graça, que é um dom imerecido da nossa parte, o teu amor, que é incomensurável, e a tua misericórdia, que se renova a cada manhã, esteja agora no coração, na mente, trazendo, Senhor, aquele alívio, trazendo aquela firmeza, trazendo aquela convicção que o Senhor está conosco, dia após dia, noite, aquela noite, você pode dormir à noite, que o Senhor está velando por você, o Senhor está cuidando por você. O midianita não vai te atacar, porque é um varão de Deus, com a espada desembainhada, à sua esquerda, à sua direita, à frente e atrás. O Senhor é contigo. O Senhor vai te dar a direção e você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Mas para isso, para que isso seja um fato e uma verdade, a atitude que precisamos tomar, e essas atitudes gerarão na sua vida a vitória. Deixe aquilo que entristece o coração de Deus. Aproxime-se do Senhor. E a vitória é certa. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos, porque sabemos que o Senhor está neste negócio. É o Espírito Santo de Deus que está falando e ministrando e trazendo vida e direcionamento. Oramos pelos pedidos de oração. E pedimos, Senhor, que Tu possas nesta noite trazer a convicção de que o Senhor está ouvindo as nossas orações e pela sua soberania, Senhor, está respondendo segundo o teu querer e a tua vontade, e nós te daremos toda a honra, toda a glória que só tu és digno de receber, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Aleluia. Diga assim: aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos cantar um cântico que não cantamos há muito tempo, que diz assim: tudo que Jesus conquistou. Não volte para o seu lugar, não, fique aqui mesmo. Vamos adorar o Senhor. Levante a sua mão para o céu e diga: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu. Diga comigo: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga mais uma vez: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem
dar. Tudo que Deus tem Aleluia. para dar. Bênção, alegria, amor. Abrimos nossas vidas para receber E nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode dar glória a Deus? Bem maior. Maior é o que está. O Senhor é maior. É maior que qualquer dívida, maior que qualquer problema. O Senhor é maior. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Levante as suas mãos para os céus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação dos céus, por meio do seu Espírito Santo, sejam sobre todos os embaixadores do Rei, sua liderança, sobre cada irmão e irmã que está aqui na frente, sobre a igreja do Senhor espalhada pela terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, nas nuvens voltará.